graça bendita do nosso bom Senhor seja contigo, meu irmão. Nós vamos começar mais este devocional. Se você ainda não nos conhece, eu sou o pastor Guilherme, estamos aqui na cidade de Presidente Epitácio, no interior do estado de São Paulo, e eu quero convidar você e deixar para você uma escritura hoje, baseada em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 5. A Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é onde nós estamos agora, né? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostasia quer dizer uma mudança, um abandono da fé. Então ele diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia, pela falsidade, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Quando você observe isso, essa apostasia que haveria nesses últimos tempos, este abandono da fé, este abandono dos princípios bíblicos, nós temos aqui anunciado nestes devocionais que gravamos, que se você talvez já tendo aí uma certa idade, voltar a tua mente a alguns anos atrás, você dificilmente veria dentro das igrejas o que você encontra hoje. Você vê como que o mundo devagarzinho veio chegando, como aquilo que eles viam pela Bíblia ser errado, hoje eles mudaram e hoje eles colocam isso como algo certo. E as pessoas estão entrando dentro das igrejas e estão continuando ali dentro do mesmo jeito. Não há mais mudança, não há mais uma conversão verdadeira, há uma aceitação do pecado, e isso tem trazido a igreja a um caos. Isso tem trazido a igreja a uma fraqueza espiritual. Nós estamos assim vivendo esses dias agora, do abandono da fé, dessa doutrina de demônios, desses espíritos enganadores que estão no púlpito, usando a plataforma, usando o altar para disseminar estas coisas, e devagarzinho estão silenciando a fé das pessoas, estão levando congregações inteiras a uma apostasia. Agora, uma coisa também deve nos chamar a atenção, são as muitas coisas que está sendo feita em nome do Evangelho. A proibição disto, a autorização daquilo, não compete a homem algum decidir tais feitos. Isto é algo única e exclusivamente de Deus. Você vai notar que toda a Bíblia Sagrada aponta para isso, que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, que Deus criou todas as coisas, que a palavra dele não falha, que pode passar céus e terras, mas essas palavras não vão passar, que ele é o Deus que não muda. A Bíblia vem batendo martelo nessas questões em toda a Bíblia Sagrada. Então você não pode alterar algo agora. Recebi uma revelação, Deus falou comigo e disse que eu posso fazer isso. Isso não existe dentro da Bíblia. Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele bem disse isso: e olha, mesmo que um anjo, um espírito, um anjo desça do céu e fale para você fazer uma outra coisa, pregue um outro evangelho além do que eu tenho pregado. O que Paulo pregou? Paulo pregou a ceia correta, Paulo pregou o batismo correto, Paulo pregou o ato de lavar pés, Paulo pregou todos os ensinamentos que você tem aí como base da igreja hoje. Você vê, ele estabeleceu como deve ser o
o bispo, como deve ser o pastor, como deve ser aquele que auxilia na obra, como deve tratar deste assunto, daquele assunto. Ele veio e disse: mesmo que um anjo do céu desça e pregue um outro evangelho, fale uma outra coisa, queira entregar uma outra coisa além disso que eu tenho pregado, este seja um anátema, um falso também. Você pode dizer: mas ele era um homem. Mas esta Bíblia Sagrada, ela é escrita pela inspiração de Deus. Tudo que está aqui, de capa a capa, você pode olhar, há uma unção especial nisso. Não é um livro comum, não é um homem sentado debaixo de uma árvore escrevendo uma história, mas Deus deixou isso como um relato, como um testemunho para mim e para você. Não podemos mudar o que está dentro da Bíblia. Eu sei que é o fim, que as apostasias surgirão, que as falsas igrejas têm crescido, mas você que conhece a palavra, você que conhece a Bíblia Sagrada, não se deixe enganar por esta modernidade, por esses espíritos enganadores, mas fique com a palavra. Amém? Fique com a Bíblia, creia nos ensinamentos que estão contidos dentro dessa Bíblia. Não aceite que essas vãs filosofias tirem você do caminho do Senhor. Muito bem, nós vamos destacar aqui também hoje um trecho de uma visita que o irmão Brana teve ali na Índia, no ano de 1954. Ele pregou isso aqui na mensagem: a palavra tornou-se carne, falando de uma viagem à Índia, que foi pregado no dia 3 de outubro de 1954. Nesta mensagem, ele diz: quando fomos à Índia, é só de ver aquelas pobres pessoas deitadas nas ruas, morrendo de fome, pequenas mães com seus bebês, o país estava arrasado pela fome, havia recém conseguido uma liberdade, né, ali, então eles estavam se construindo, por assim dizer, e ele encontrou uma fome alarmante dentro dela. E ele começou a descrever isso quando fomos à Índia, e só de ver aquelas pobres pessoas deitadas nas ruas, morrendo de fome, pequenas mães com seus bebês implorando por alguma coisa, e elas mesmas morrendo de fome, mas não deixam seu bebê morrer. E por bem pouquinho, $1/4, centavos ou algo, eles conseguiram esse tanto, né? Um monte de comida. A cada 3 dias eles sobrevivem. Eles não têm nenhuma casa para ir. Não era muita comida, né? Pouca comida. A cada 3 dias, uma situação caótica. Eles não têm nenhuma casa para ir. Simplesmente, quando ficam com sono, se deitam nas ruas e assim ficam. E um coitado javali europeu, que talvez não passe desse tamanho, pequeno também, barriga murcha por causa da fome, caminhando por lá no meio do povo, aquele cenário terrível. Um bode, coitado, e também tentando conseguir caminhar, também caminhando no meio do povo, e eles fedem. E você nunca viu uma aglomeração dessas como na Índia. Eu acredito, irmãos, que cada um de nós um dia deveríamos, visitar alguns lugares, passar por algumas cidades, né, que são conhecidas assim, visitar um dia um orfanato, visitar um dia uma instituição que cuida de crianças, para que você comece a ver que o mundo não é isso que você pensa. Muitas pessoas hoje, Deus as tem abençoado, eles têm lutado, têm ido atrás do seu alimento, têm angariado fundos, têm conseguido viver um padrão de vida muito bom, mas eles se esquecem de como isto é aí fora. E você vai ver, observe bem isso, ele continuou dizendo, isso aqui, ele não estava desprezando ninguém, ele não estava menosprezando a ninguém, e no final ele vai dizer algo que fica para nós aqui nesta manhã de sábado. Ele disse: olha, aquela condição, você nunca viu uma aglomeração dessas como na Índia. Pessoas famintas, rodeando você, pedindo esmola aos montes ao seu redor. Claro, sempre tem sido praticamente desta maneira. Não é nenhuma novidade, eles conseguiram sua independência mais ou menos 6 anos atrás, na bancarrota da Inglaterra. Como vocês sabem, por volta de 1947 ali,
onde eles conseguiram. E são pessoas muito estranhas. Eu nunca vi um homem em toda a Índia, com todos os milhões que cheguei a ver, que tivesse membros acima de sua coxa, aqui, assim, deste tamanho. Olha, eles são magros, pessoas esqueléticas, e da maneira e da minha janela partiria o coração de alguém, observando da janela. Assim como o meu filho sentado lá atrás escutando, e ele sentou na janela e observava como as pessoas sentavam nas ruas. Quando eles descobriram onde eu estava, e leprosos, sem mão, parecia como pequenos toquinhos. Pense na judiação, pense na cena, que caótico que aquilo estava. Ele diz, pequenos tocos levantados para cima, suplicando por algo para comer. A gente tem que observar isso, porque olha, a gente olha para cá, para este Brasil, inundado pela corrupção, inundado por falsos políticos, que agora saem pelas ruas rindo, abraçando pessoas, enganando as pessoas, fazendo com que esses mais simples sejam simplesmente ludibriados em troca de comida, em troca de um milheiro de telhas e tijolos. E isto é alarmante. Eles passam por aqui, por mais que vejamos toda esta corrupção, nós ainda estamos vivendo em um país agraciado por Deus. A maioria de nós, você tem ainda o seu alimento na mesa, você tem lugares que te ajudam aí, você tem centros que te apoiam. Este povo não tinha nada, não tinha um canto. Ele diz, olhe, eles estavam desta maneira. Quando eles descobriram onde estavam, eles foram ali procurando por algo para comer ou algo assim, sem os pés, esbranquiçados, cobertos de lepra, e ninguém podia ajudar um ao outro dificilmente. E é a visão mais miserável que você já viu. Eu disse aos missionários, eu não suporto isso. Eu distribuí cada centavo que tinha e as coisas que tinha nas ruas. E eu pensei, eles têm tanto dinheiro de comer quanto Sara e Rebeca têm. Vocês, pessoas, não percebem quão abençoados vocês são. Você não sabe a bem-aventurança que Deus te deu. Quando você olha para seu filho dentro de casa, saudável. Quando você olha para a sua criança, bem dentro de casa. Se ele chora, você tem um leite para dar, você tem um danoninho para comprar. Você já parou para ver como Deus é bom com você? Como Ele te abençoou? Você tem um lar, você tem uma casa, sabe, para deitar, para descansar, para chamar de sua. Quanta coisa Deus lhe proporcionou, um veículo para você andar, uma moto, uma bicicleta que seja. Você pode se locomover, você tem uma família para visitar. Gente, quanta coisa vem sendo dada por Deus a mim e a você. E nós às vezes paramos e começamos apenas a reclamar e reclamar constantemente. Deixamos que esse espírito nojento, sabe, tome conta da gente, e nós não conseguimos mais agradecer a Deus. Ele disse, olha, vocês pessoas não percebem como abençoados vocês são. Ele disse, agora é verdade, vocês não percebem. Você sabe, você deveria olhar para cima e ver de onde isso vem. Olhe para cima, ver quem que está proporcionando para você esta casa que você tem. Quem tem dado a você este veículo? Quem tem dado saúde para teus filhos? Quem tem protegido você nesta época de pandemia de não contrair uma gripe sequer? Nenhuma vez ter pego este vírus, os que pegaram e foram curados? Olhe quanta coisa vem acontecendo da parte de Deus na tua vida. Você tem olhado para cima para agradecer? Você tem dito, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Eu precisava disso. Você está feliz pela família que Deus te deu? Você está feliz pelo casamento que Deus te deu? Você já dobrou os joelhos e diz, Deus, muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu? As irmãs, pelo marido que o Senhor me deu, pelos filhos que o Senhor me deu. Eles não são diabos na minha vida, como infelizmente muitos pais tratam seus filhos, xingando, falando palavrões para crianças. Você viu que Deus te deu
esta criança com saúde, com força, para você guiá-los nesta vida? Você já agradeceu a Deus por isso? Por eles estarem sob teu controle? Por eles trazerem tanta alegria na tua vida? Você já parou para agradecer? O povo americano é como um porco debaixo de uma macieira. O americano, ele dizendo sobre eles. Você sabe, durante o dia todo as maçãs caem sobre sua cabeça, ele as come, mas nunca olha para ver de onde elas estão vindo. E essa é a maneira que somos. Nunca damos importância. Queremos dizer de modo geral, não quero dizer de vocês, pessoas aqui, mas vocês são cristãos, mas me refiro ao povo em geral, ao mundo em geral. Eles não percebem o quão abençoados são e quanto melhores estão. Como Deus vem abençoando as famílias, como Deus vem ajudando aos lares. Não seja você um desses que apenas vê o lado ruim das coisas, apenas critica, apenas sempre reclama de Deus que a sua família não é como você queria, seu casamento não é como você queria, que você seria feliz se fosse de outro jeito. Não seja assim, seja agradecido pela porção que Deus colocou nas suas mãos. Ore a Deus, agradeça a Ele, pois grandes coisas tem o Senhor feito. Você se sentiu feliz um dia, estando ali no altar, aceitando tua esposa, começando o seu projeto de família? Não seja agora uma apóstata, não seja alguém que abandona seus princípios, não. O que você começou, lute diariamente para mantê-los até o fim. Amém? Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Oramos a Ti, Senhor, pedindo que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha conosco e, ó Deus, que possamos ter os nossos olhos e os nossos entendimentos abertos, olhos espirituais, entendimento espiritual aberto, para vermos, ó Deus, que grandes coisas tem o Senhor feito por nós. O Senhor tem, ó Deus, se colocado muitas vezes na brecha por cada um de nós. O Senhor tem entrado em cena, tem parado problemas, o Senhor tem acalmado os ânimos, o Senhor tem feito tanta coisa por nós e nós queremos aqui nesta manhã lhe agradecer, dizer: Senhor, eu sei que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser ainda, isto é pela tua graça. É porque o Senhor foi misericordioso. Muito obrigado, Senhor, pela saúde da minha família, do meu lar e de todos esses que nos ouvem nesta hora. Pai, que cada uma dessas pessoas receba a tua visita, Senhor, que o Senhor possa curá-los, libertá-los. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos isto. Amém, Senhor Jesus. Amém.